Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um mês de lições bíblicas na plataforma Discipular Kids. E nesse mês nós vamos trabalhar o tema Crianças Vivendo em Santidade. A primeira história bíblica é sobre ele, o Nazireu de Deus, Sansão. Vamos usar Sansão como referência do perigo de sair do propósito, de se afastar dos planos de Deus. Vamos falar sobre santidade e mostrar para as crianças que o grande erro de Sansão foi se afastar da vida de santidade que Deus tinha reservado para ele. E sem perca de tempo, vamos conhecer os recursos que nós liberamos para essa lição. Vamos lá! Mas nós temos também os visuais em PDF e PowerPoint. Nós vamos conhecer daqui a pouquinho, mas antes, vamos para o planejamento de aula. Vamos lá. E no plano de aula, os objetivos são ensinar que Deus tem um plano especial para cada criança, mostrar a importância da obediência e consagração a Deus e o perigo de se aproximar de lugares, pessoas e coisas que nos afastam da santidade de Deus, explicar que mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e voltar a Deus. Mostrar que nossa força verdadeira vem do Senhor. Os materiais necessários, você já conhece, ministração da aula para introduzir e contextualizar a história bíblica. Deixamos aqui os hinos Forte do Cabelão, Minha Vida é uma Viagem e Santidade da Aline Barros. Esse hino da Aline Barros não é um hino infantil, é um hino de louvor e adoração. As crianças podem sim louvar o Senhor com hinos de adoração, e esse hino da Aline Barros em especial vai fazer parte aqui de todas as nossas lições durante esse mês, porque a letra traduz muito o que nós queremos passar para as crianças com essa temática. E para memorizar, você já sabe, o nosso clássico dado da memorização. Faz a impressão, monta o dado e vai jogando o dado. Naquele comando que o dado cair, a criança deve citar o memorizando, ok? E lembrando que nós deixamos na contação da história o cartaz com o versículo memorizando. Você deve começar a dinâmica mostrando esse cartaz para as crianças. Em seguida você tira o cartaz para elas ficarem só recitando o versículo de acordo com o comando do dado, ok? E continuando o nosso planejamento, temos a contação da história, 35 minutos, atividades 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a faixa etária, a idade da criança, atividade de debate e encerramento, que é a dinâmica da caixa da reflexão, que você tem o arquivo aí no seu material para você montar a caixa. A montagem da caixa segue o mesmo padrão do dado da memorização. A diferença é que a caixa na parte de cima é aberta para a criança colocar a mão e tirar o cartão com a pergunta. Deixamos aqui 4 perguntas. Se você é assinante novo, pode procurar no suporte que nós iremos te auxiliar e mostrar para você onde você vai encontrar o vídeo mostrando aí essa dinâmica. Mas se você for aí nas lições de abril, nas lições de maio, todas elas têm a caixa da reflexão e o dado da memorização. Deixamos aqui 4 perguntas. Olha só a primeira. Você já sentiu que Deus tem algo especial para a sua vida, assim como teve com Sansão? Então a criança deve responder. Mas nós deixamos aqui uma resposta para auxiliar o professor. Não deixem de fazer essa dinâmica. Reduz um pouquinho a tua aula, diminui na atividade, diminui na cantoria, mas deixe um tempo de qualidade para encerrar a sua aula com essa dinâmica. Essa dinâmica tem abençoado muitos ministérios, muitas tias, muitos tios que nos dão depoimentos no privado. Nem tudo a gente pode compartilhar, porque tem a questão da privacidade também da criança. Mas assim, são depoimentos, relatos, tá? Incríveis, incríveis. Crianças que tinham um comportamento bem difícil, e quando os tios começaram a realizar essa dinâmica do debate e reflexão, eles começaram a entender aonde deveria ir para alcançar o coração daquele aluno. Então é muito importante. E é o que eu sempre falo para vocês. Nós somos intencionais. A plataforma Discipular Kids é intencional. A nossa intenção é alcançar essa geração. Então aqui nós encerramos a dinâmica de debate e reflexão e encerramos o nosso planejamento de aula. Agora nós vamos para a contação da história. Vamos lá. O valor ou princípio da lição: viver em santidade. O memorizando Juízes 13,
versículo 5, parte B. A base bíblica, Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. E deixamos essa referência bíblica em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse versículo traduz aí tudo o que nós queremos falar para as crianças nessa temática. Então, nós iremos falar sobre esse versículo em todas as lições, ok? E o memorizando da história é o seguinte: ele será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Olha, era uma criança especial, hein? Então a nossa história começa quando o povo de Israel se afasta do Senhor e começa a adorar outros deuses. A Bíblia diz que a proteção de Deus saiu do povo e o povo ficou entregue aos filisteus, que oprimiu o povo de Deus por muitos e muitos anos. Foi então que Deus resolveu enviar para aquele povo um herói, um salvador, alguém que iria livrar o seu povo das mãos dos filisteus. E foi então que Deus falou para um homem chamado Manoá e a sua esposa, que era estéril, não podia ter filhos, e prometeu que essa mulher iria engravidar. E esse menino deveria ser criado de uma forma diferente, que ele viria com a missão de salvar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E que esse menino não deveria cortar o cabelo, não deveria tomar vinho, não deveria comer carne imunda, carne podre. Tudo isso por um propósito, tudo para que ele vivesse em santidade. O mensageiro de Deus, o anjo do Senhor, foi muito criterioso quando falou que esse menino seria um nazireu de Deus, seria separado. Então, assim veio ao mundo o menino Sansão. Mas começou a andar por caminhos tortuosos, por terras perigosas. Sansão, andando pela terra dos filisteus, viu uma moça. A Bíblia diz que ele se apaixonou e ele foi conversar com os seus pais, dizendo que queria casar com aquela moça. E os pais aconselharam e falaram: filho, será que em Israel não tem uma mulher para você casar? Não é interessante casar com alguém estranho, com uma pessoa que tem uma cultura totalmente estranha que a sua. Mas Sansão ouviu? Ele não ouviu. A Bíblia diz que Sansão não ouviu seus pais e casou com aquela moça. Foi aí que começaram os problemas na vida de Sansão, porque ele tinha a missão de proteger, de salvar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Mas ele estava casando com uma filisteia, ou seja, com uma inimiga do seu povo. Então Sansão casa-se com uma filisteia, ou seja, Deus o criou para proteger o seu povo das mãos dos filisteus e ele estava casando com uma filisteia. Não faz sentido nenhum. Sansão estava se desviando do propósito, porque lá ele teria outros problemas. A Bíblia diz que em uma determinada ida de Sansão ali pelas terras dos filisteus, um leão encontrou-se com ele e esse leão foi para cima do Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e Sansão matou aquele leão com as próprias mãos e ele foi embora. Quando ele volta, ele passa e vê o leão caído no chão, o leão que ele matou, e lá dentro da barriga do leão ele vê favo de mel. E o que é que ele faz? Ele se aproxima daquela carne imunda e come do mel. Ou seja, além de estar passando por terras que não deveria estar, que eram terras dos filisteus, Sansão agora toca no leão, que é uma carne imunda, que está morto, e come do mel. Então ele está se afastando do Senhor. Ele está deixando a sua santidade de lado. Porque quando a Bíblia diz que Sansão é um nazireu de Deus, ele não é qualquer pessoa. Deus está dizendo assim: eu escolhi você por um propósito. E olha que interessante ministrar isso sobre a vida das crianças. Então Sansão está ali saindo do centro da vontade de Deus, está se sujando, andando pelas terras dos inimigos, correndo perigo e está tocando em uma carne imunda que ele não deveria tocar, porque essa carne imunda representa o pecado, representa as coisas que o mundo oferece, que muitas das vezes aos nossos olhos é assim, como mel, é doce, mas no final é amargo, é podre. Então é interessante fazer essa comparação para as crianças. E Sansão segue a vida, vai embora. Só que aí Sansão cria um enigma. E por orgulho, ele lança esse enigma para os filisteus. Porque ali, Sansão já está usando as suas forças para alimentar o seu ego. E aí ele lança o enigma. Não coloquei o enigma aqui porque ficaria muito extensa a aula.
Pra vocês terem ideia, esses visuais aqui da história são 20 imagens, e é porque está assim, bem resumido, mas tem coisas importantes aqui que não poderia ficar de fora. Mas o enigma eu deixo pra você ler a referência, ler o versículo, lançar esse enigma para as crianças, fazer um desafio com elas, quem sabe pedir para elas fazer uma maquete desse enigma, fazer um desenho, fazer uma dinâmica legal para as crianças, valendo uma pontuação, valendo um brinde. Gente, vai ser legal, hein? Façam, que vai ser bem interessante essa dinâmica. Aí Sansão lança esse enigma e vai embora. Os filisteus querendo saber a resposta, porque eles já estavam incomodados com Sansão. Os filisteus sabiam que Sansão era um nazireu, sabia que Sansão era um israelita, sabia que Sansão servia ao Deus de Israel. E claro que a notícia de Sansão ter matado um leão caiu na boca dos filisteus. Então os filisteus já ficaram preocupados. Aí Sansão acha pouco, lança o enigma, aí vai embora. No que Sansão vai embora, os filisteus vão lá na casa da sua esposa e a ameaça. Diz que se ela não descobrir o enigma de Sansão, eles iriam tocar fogo na casa da família da moça. A moça, desesperada, descobre de Sansão, arranca de Sansão a resposta do enigma. Quando Sansão volta para os filisteus dão a resposta do enigma. E Sansão entende que aquilo ali foi uma trapaça. E o que é que Sansão faz? Simplesmente junta 300 raposas e amarra no rabo de cada raposa uma tocha de fogo e lança essas raposas para entrarem, invadirem a seara dos filisteus e tocar fogo em tudo. No que é que isso vai dar? Vai dar em guerra. Os filisteus armam uma cilada para Sansão. Apenas 1000 homens. E a Bíblia diz que lá está o Espírito de Deus sobre Sansão. E Sansão, com uma queixada de um jumento, derrota 1000 soldados filisteus. Os filisteus ficam assim: como é que pode acontecer uma coisa dessa? De onde vem a força desse homem? De onde vem tanta força? Como ele consegue fazer tudo isso? E é aí que entra um perigo na vida de Sansão. Mais uma mulher. Os filisteus chamam uma mulher chamada Dalila, uma mulher bonita, e eles percebem que a fraqueza de Sansão está ali. Então eles pagam a Dalila para que Dalila se aproxime de Sansão, seduza Sansão, faça que Sansão se apaixone por ela, para ela descobrir qual o segredo da força de Sansão. E Sansão cai direitinho na cilada. E da mesma forma acontece nos dias atuais. É interessante falar isso para as crianças. Quem é a Dalila da sua vida? É a Netflix? É o TikTok? É o Instagram? É o jogo? Gente, isso é muito sério. Então, às vezes, o inimigo, ele usa o que ele sabe que é a nossa fraqueza para nos tirar do centro da vontade de Deus, da santidade de Deus. E olha o que acontece. Acontece o que aconteceu com Sansão. Dalila pergunta por 3 vezes. Sansão nega e nega, até que ela diz: se você me amasse de verdade, certamente você me falaria de onde vinha a sua força. Cada uma das perguntas, Sansão dava uma resposta errada para Dalila. Mas chegou o ponto de que ela disse: se você me amasse de fato, você falaria de verdade qual o segredo da tua força. E aí Sansão não resiste e simplesmente conta para Dalila que se cortar o cabelo, ele perde todas as forças. Vale salientar e destacar também na ministração da aula que cada vez que Dalila perguntava, Sansão respondia, vinha o filisteu, amarrava Sansão e Sansão acordava e dizia o quê? Agora eu vou torar essas cordas. E cheio da força de Deus, ele torava aquelas cordas. É importante citar isso na contação da história, ok? E aí, gente, na terceira resposta, aí os filisteus vêm, amarra Sansão e Sansão já está sem a presença de Deus. A Bíblia diz que Sansão não percebeu que já estava sem a força de Deus, que já estava sem a presença de Deus. Então, quantas crianças estão sem a presença de Deus? Estão dentro da igreja, foram consagradas ao Senhor, são nazireus de Deus também, mas estão sem a presença de Deus. Quantos adolescentes que cresceram dentro da igreja, mas hoje estão sem a presença de Deus? Olha só como essa interpretação é forte. Então é um tema assim muito forte para você trabalhar de verdade sobre santidade. Não é sobre um herói da fé, é sobre um homem que sim, foi chamado para ser herói, mas não resistiu às tentações do mundo, não obedeceu, não ouviu os conselhos do papai e da mamãe e acabou tendo esse futuro tão triste que nós vamos ver agora. A Bíblia diz que os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, Sansão já não tinha mais força, foi levado preso. A Bíblia diz que os filisteus arrancaram os olhos de Sansão. Você tem noção? Arrancaram os olhos de Sansão e agora aquele herói estava ali como escravo, sem os olhos, e não morreu, hein? Olha que a Bíblia diz que os olhos de Sansão foram arrancados e ele não morreu. E foi colocado para moer, e foi colocado para girar um moinho pesado. Imagina o quanto Sansão sofreu. E aí a Bíblia diz que os filisteus tinham uma casa de show, que era conhecida como um coliseu. E eles faziam uma festa, e essa festa, digamos que era parecida como carnaval. E nessa festa, os filisteus lembraram do nazireu. E agora, eles levaram Sansão para um coliseu,
para que as pessoas rissem de Sansão. E Sansão foi ali humilhado, zombado, sofreu bullying, né? Podemos usar esse linguajar atual para as crianças. E estava ali, foi colocado ali amarrado entre duas colunas. Mas tem algo que é importante a gente observar. E quando eu vou estudar essas lições, e quando eu vou preparar essas lições, eu tenho todo o cuidado de ver ali os detalhes. E nessa história de Sansão, tem um detalhe, tem um versículo que você que é professor vai ler e vai encontrar. Eu não vou dizer qual não, você vai ler. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão estava voltando a crescer. E os filisteus nem perceberam. Ali havia esperança. A Bíblia diz que quando Sansão foi colocado entre aquelas colunas, e certamente ouviu aquelas pessoas gritando, porque era uma festa como se fosse o carnaval. Então era muita bebida, muita gritaria, muita música, eles escarnecendo, zombando de Sansão. A Bíblia diz que ali Sansão fez uma oração e pediu para Deus que devolvesse para ele as suas forças, nem que fosse pela última vez. E a Bíblia diz que Deus ouviu essas orações e Sansão se encheu da força de Deus novamente. E diz a Bíblia que ele derrubou as colunas daquele grande templo, as colunas do Coliseu, e ele fez isso gritando e dizendo que morra eu e os filisteus. E naquele momento, aquele Coliseu, aquele prédio caiu e Sansão morreu com os filisteus. E diz a Bíblia que Sansão matou mais filisteus na morte do que na sua própria vida. Por quê? Porque o futuro de Sansão não era para ser esse. Deus queria que Sansão enfrentasse os filisteus. Ora, ele derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Imagina o quanto aquele homem poderia fazer. Para algumas pessoas isso é loucura, mas é Bíblia, e eu creio plenamente na Bíblia. Então, é isso que nós precisamos falar para as crianças. Por causa das suas falhas, por causa das suas péssimas escolhas, Sansão, de herói, passou a ser um simples escravo. Mas Deus é tão misericordioso que ainda ouviu a oração de Sansão. E aquele cabelo de Sansão que estava voltando a crescer é sinal de esperança. Então, quando você ora, quando você se arrepende, Deus escuta a sua oração. Então, volte para Deus e ministre sobre as crianças. Use a carne do leão podre como pecado. Use a escolha de Sansão de casar com uma filisteia como as escolhas que as crianças fazem para si, de amizade. Se a tua turma for de adolescentes, muitos adolescentes hoje já namoram. Então, com quem você tem se relacionado? Com quem você tem conversado? O que você tem feito? Onde você tem colocado a sua mão? Sabe? Onde está a tua mente? A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, assim, é importante que vocês, professores, ministrem de uma forma sobrenatural para as crianças com essa história de Sansão. E esse foi o final de Sansão, infelizmente. Morte. Porque aonde há pecado, aonde há escolhas erradas, aonde há desobediência, não há santidade. Deus chamou Sansão e disse, olha, só preciso que ele se guarde. Guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde o seu corpo. É sobre isso. Viver em santidade é um privilégio. Não é fácil, mas é um privilégio e é possível sim. Então, que você, criança, possa manter o seu coração em santidade com o Senhor. Essa é a primeira lição do tema Crianças Vivendo em Santidade. Agora, vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Vamos lá! Muito bem, pessoal, por aqui chegamos ao final da primeira lição, Crianças Vivendo em Santidade, o Nazireu de Deus, a história de Sansão. Se você ainda não é assinante da plataforma Discipular Kids, o link para se tornar assinante está aqui na descrição desse vídeo. Se tornando assinante, você terá acesso a todo esse material, aos visuais e a mais de 130 lições que estão disponíveis em nosso portal. E a mais 4 lições todo mês. E se você deseja comprar o tema Crianças Vivendo em Santidade separado, sem precisar se tornar assinante, você pode adquirir esse kit no nosso site. O link também está aqui na descrição do vídeo. Se não é inscrito no nosso canal no YouTube Discipular Kids, inscreva-se em nosso canal, deixe um like e ajude a compartilhar os nossos vídeos. Afinal de contas, você tem planejamento de aula gratuito uma vez por semana aqui no canal Discipular Kids. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!